Convido você à leitura do texto de Marcos 15, versículo 1 ao 15, que nos diz assim: Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Porém, Jesus não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que ele lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido que eles soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. A história que acabamos de ler nos lembra uma outra, que aconteceu há menos tempo, nos idos de 1937, na cidade do Triângulo Mineiro de Araguari. Essa história é conhecida com certeza por alguns dos irmãos, não há sombra de dúvida. Trata-se da história dos irmãos Naves. Havia dois irmãos, um chamado Sebastião e o outro Joaquim. Homens novos, 32 anos e 25 anos, e foram para a cidade e uniram-se ao seu primo chamado Benedito Pereira Caetano. E usando o mesmo caminhão, vendiam cereais pela cidade. E o Benedito resolveu fazer crescer o seu negócio. Aí ele pegou um empréstimo de uma fortuna, esperando aumentar bastante os seus lucros. Mas ele via que não conseguia vender o cereal como imaginava e baixou bastante o preço. E quando ele baixou o preço, ele conseguiu de fato vender, só que não chegava nem perto do valor da dívida. O sujeito, muito malandro, com perdão da expressão, resolveu desaparecer. E desapareceu de fato. Uma madrugada qualquer, no dia 29 de novembro de 1937, Benedito sumiu. Dia seguinte, estavam lá os irmãos Naves. Cadê o primo? O primo foi-se embora. Os dois, muito inocentemente, foram reclamar a ausência ao delegado de polícia. E o delegado ouviu, conheceu as pessoas, conhecia a cidade, e disse: tudo bem, vamos investigar aí onde foi parar esse homem. Só que o delegado foi trocado por um outro que não conhecia a cidade, que não conhecia as pessoas, e começou a ficar desconfiado dos irmãos. E disse: olha, quem pegou o empréstimo? Foi só o Benedito, não foi? Foi só o Benedito. Ora, se esse Benedito não some, será que a dívida não some também com ele? Sabe quem matou esse homem? Foi esses dois irmãos aí, Joaquim e Sebastião. Prende os homens. E mandou prender os dois irmãos. Pois então, nada de confissão, nada de provas, nada de corpo. Aí a polícia resolveu, idos de 1937, resolveu dar uma ajudazinha aos averiguados para que eles se lembrassem com mais facilidade. Passou uma semana torturando um. Foram por meio da mata e com mais ou menos uns 15 dias de tortura conseguiu a confissão de um. Mais alguns dias torturando o outro, também com
Muito bem, vão para o tribunal do júri. Crime de homicídio, está aí, réus confessos. No tribunal do júri, aí eles contaram o que eles sabiam, voltaram atrás na sua confissão, disseram que sob tortura haviam confessado. 7 jurados, 6 absolveram, 6 acharam que eles eram inocentes, 1 apenas julgou condenado. A promotoria recorreu da decisão do tribunal do júri. E o tribunal de Minas Gerais, acho que se chamava Tribunal de Alçada, hoje é Tribunal de Justiça que chama, anulou o tribunal do júri e mandou julgar de novo. De novo absolvido. A promotoria recorreu mais uma vez. Quando recorreu, o tribunal, percebendo que se mandasse para o povo, eles iam soltar os caras, perdão da expressão, os réus, o que fizeram? Condenaram eles mesmos. 25 anos de cadeia. E lá foram eles cumprir a pena. Com 8 anos de cadeia, eles receberam liberdade condicional por excelente comportamento. Saído da cadeia, o Joaquim morreu. Pegou uma enfermidade na cadeia e já durante tanto tempo não recebendo o tratamento que precisava, morreu. O outro, o Sebastião, começou a investigar e a lutar para provar a sua inocência. Até que em 1952, nós estávamos em 37, nós estamos em 52, quem que aparece? O Benedito, o falecido. Vivinho da Silva, sem dívida, e aí nós temos um dos maiores, se não o maior erro judiciário que o Brasil cometeu. Um dos maiores, se não o maior. Condenaram inocentes por um homicídio do homem vivo. Homicídio consumado, porque o homicídio tentado, às vezes a vítima fica viva, né? Mas no caso aí era homicídio consumado. O homem estava vivo. Como resultado, um dos réus morto e o outro com a vida já totalmente perdida. Com certeza isso deve ter gerado algumas manchetes, virou filme, virou livro, e hoje eu gostaria de falar também de um erro judiciário, mas com algumas diferenças. O tema da nossa pregação me pareceria ser uma manchete de jornal. Seria assim a manchete: juiz condena inocente no lugar do culpado. Juiz condena inocente em lugar do culpado. Gostaria de falar sobre quem é o juiz, quem é o inocente e quem é o culpado. Vamos primeiro, quem é o juiz? Nós estamos diante de Pôncio Pilatos. A história que nós encontramos no capítulo 15 é de muito conhecida pelas pessoas. Todos os anos são celebrados autos da crucificação de Cristo e o julgamento de Jesus é encenado, e nós lembramos de Pilatos lavando suas mãos, lembramos da multidão clamando: queremos Barrabás, solta Barrabás e crucifica Jesus. Pois é, quem é esse juiz? Quem é Pilatos, que é tão conhecido? Nós ouvimos do rei Agripa que quando ele escreveu uma carta ao imperador Calígula, ele descreve Pilatos como um homem inflexível, impiedoso e obstinado. O Evangelho também mostra em diversos momentos, em Lucas e em João, que ele era um homem cruel e que ele era um homem orgulhoso. Ele não era um homem inclinado a fazer o bem para os judeus, mas boa parte dos romanos tinha um apego com fazer a justiça. Eles gostavam por demais dos julgamentos. Era para eles uma oportunidade de exercer a justiça. Se politicamente eles eram homens perversos, normalmente quando juízes, eles tentavam ser homens justos. E aí estava diante de Pilatos um homem que recebia pelo menos 3 acusações. Jesus pervertia a nação, Jesus proibia de pagar tributo a César e Jesus reivindicava para si o título de rei. E agora exigia de Pilatos uma decisão. Qual seria a decisão que Pilatos iria tomar? Pois então,
Pilatos, até um certo momento, ele começa a falar: que mal fez este homem, eu vou libertar eles, por que vocês querem que ele seja condenado? Eu não vejo mal nenhum nesse homem. Não no Evangelho de Marcos, mas outros, nós encontramos a história de uma forma mais completa, porque cada evangelho conta-nos um pouco dessa mesma história, e quando nós somamos os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós conseguimos um retrato mais completo. E nós vemos que Pilatos, nos outros evangelhos, envia Jesus para que Herodes o julgasse, porque ele próprio não estava vendo fundamento na acusação. Pois então, Herodes também não encontra fundamento nenhum e o devolve a Pilatos, sem condenar. Pilatos, então, ele tenta transferir a responsabilidade da decisão para o povo. Povo, vocês julguem. E o povo começa a gritar por Barrabás. Ele faz mais, ele tenta meias medidas. Ao invés de libertar uma pessoa inocente, o que ele faz? Ele manda açoitar. Mas Pilatos faz mais. Ele tenta a coisa certa pela forma errada. Ele joga a decisão para a multidão, achando que seria óbvio que a multidão fosse preferir Jesus, um pacifista, a Barrabás ou qualquer outro dos presos. E Pilatos faz mais. Ele protesta a sua inocência ao lavar as suas mãos. Mas lavar as suas mãos significava muita coisa? Se não, vejamos. Nós estamos diante de um fato que Pilatos está sendo motivado por sua própria consciência a absolver Jesus. Só que Marcos não conta a história completa e João acrescenta uns pedaços bastante interessantes. Não sei se os irmãos percebem, mas quando qualquer evangelho, se a gente ler ao lado de João, João sempre acrescenta algo mais. E João, ele é mais do que um contador de história, ele é também um intérprete da história. E como é que João interpreta essa história? João vai falando que Pilatos fala: eu não vou condenar, eu não vou condenar, eu não vou condenar, eu não vou condenar, até que alguém chega para Pilatos e fala: olha aqui, governador, se você não condenar Jesus, saiba que você é inimigo de César, você é inimigo do imperador. E com certeza César vai ficar sabendo que você deixou de condenar um homem que se dizia rei de Israel, no lugar do imperador romano. E naquele momento, Pilatos condena Jesus. Pilatos não é exatamente um juiz inocente. Ele, contrariando a própria consciência, cede à pressão dos judeus para condenar Jesus. Porque ele tenta fazer a coisa certa, mas a forma é errada. No cinema, meus irmãos, nós encontramos, e também nas revistas em quadrinho, algumas histórias parecidas que nos chamam a atenção. Pessoas que até bem intencionadas, mas se deixam influenciar e tiram de suas mãos por vezes o poder de decisão. Nós encontramos pelo menos 2 personagens que os mais jovens vão se identificar de pronto. O primeiro personagem é o Magneto, o vilão de X-Men. Na verdade, é um herói que faz escolhas ruins. Ele quer o bem dos mutantes, mas ele escolhe fazer o bem da forma errada. O outro personagem é da história da saga Guerra nas Estrelas, Anakin Skywalker, que tenta salvar a família, tenta salvar sua esposa, tenta salvar seus filhos, mas da forma errada. E da forma errada ele se transforma num dos vilões mais conhecidos da história do cinema, o Darth Vader. É uma pessoa que está bem intencionada, mas faz escolhas ruins. Há um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Pilatos estava bem intencionado, mas faz a escolha errada. Quantos de nós não estamos bem intencionados, mas nós jogamos as nossas escolhas para as mãos das pessoas e não para as nossas próprias mãos? Quando nós temos que decidir
Quantas pessoas deixam de seguir Jesus porque tem medo de ficarem loucas? Porque crente é tudo louco. E se ficar olhando muito para mim, vai ter certeza que é louco mesmo. Crente é tudo louco. Crente inverte tudo. Crente diz que o honesto é o honesto, o desonesto é o desonesto. Crente é tudo louco. Crente diz que o certo é viver honestamente. Olha que loucura. Crente diz que o adultério não é algo que deve ser buscado, é algo que deve ser evitado. Olha que como crente é louco. Crente é esquisito demais. Ele diz que o homem tem que ir direto para casa para encontrar sua mulher, para encontrar seus filhos, e não tem que sair do trabalho e ficar no boteco até as 10 horas da noite. Crente é tudo louco. Crente é tudo louco. Não deixe que os seus amigos de bar decidam o destino da sua alma. Não deixe que os seus familiares decidam o destino da sua alma, sua mãe e seu pai que decidam o destino da própria alma. Você é o responsável pelo destino da sua. Você não vai chegar no dia do juízo final e dizer: eu entreguei a decisão no meio da multidão. Pilatos não poderá usar isso como desculpa. E você e eu também não poderemos criar desculpas para deixar na mão dos outros a decisão que nos cabe. Nós falamos do juiz, agora vamos falar do culpado. Depois nós falamos do inocente. O inocente é a cereja do bolo. Quem é o culpado? O culpado é Barrabás. Vamos pensar junto comigo. Acompanha meu raciocínio. Quantas cruzes tem no dia da crucificação? Agora já estou dando pista. Quantas pessoas são julgadas naquele dia? Uma, Jesus. Os três já estavam condenados ou não estavam? Já estava condenado. A crucificação já estava sendo preparada. Os soldados já estavam lá a caminho. Já estava pronto para a crucificação. Três já estavam condenados. Barrabás já sabia qual era a sentença dele. O texto bíblico nos mostra, meus irmãos, que Barrabás era, segundo o evangelista Marcos, um homicida e tumultuador. Versículo 15, capítulo 15, versículo 7, diz: havia um homem chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido o homicídio. Posso pensar, você me acompanha, posso pensar que esses três homens não eram os amotinadores e que num tumulto haviam cometido um homicídio? Posso pensar. Pelo menos três foram julgados juntos por Pilatos numa outra ocasião. Posso pensar, o texto me permite chegar a essa conclusão, é uma inferência. Posso inferir do texto. Possivelmente os três haviam sido julgados e condenados. Pode haver outros? Pode haver. Eram amotinadores. Se eram amotinadores, eles eram ladrões comuns? Ou eles estavam fazendo um movimento que criava um tumulto? Possivelmente. Agora presta atenção comigo. Vem aqui no versículo, para você concluir junto comigo. Vem aqui no versículo 6, no início. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Tá. Versículo 7 eu já li, versículo 8. Vindo a multidão, que horas que veio a multidão? Capítulo 15, versículo 1. Logo pela manhã. Por que logo pela manhã? Porque pela manhã Pilatos já esperava julgar as causas. Diferentemente do Brasil, que o juiz chega um pouco depois da manhã, lá em Roma era bem cedinho. Pela manhã Pilatos já estava com sua toga, o escrevente de sala já estava ao seu lado e já estava preparada a situação para que lhe fossem ofertadas as causas judiciais para ele julgar. Beleza, versículo 8. Vindo a multidão, veio a multidão ou não veio? Ela sabia que Pilatos estava lá ou não estava? Começou a pedir que ele fizesse como de costume. Pilatos não tem a iniciativa de libertar um preso.
Pilatos decide libertar um preso porque houve uma solicitação. A multidão que havia de manhã estava solicitando um preso que era um ladrão qualquer. Meus irmãos, é muito difícil você concluir isso. Vou colocar mais luz no texto. Mateus chama Barrabás de um preso muito conhecido. Capítulo 27, versículo 16. Nós estamos diante de um fanático, patriota, subversivo, que tinha pessoas que estavam junto com ele e que achavam que a sua causa era uma boa causa. E então eles vão lá pedir a sua libertação. A sua libertação. Eu vou fazer aqui uma ilustração. E essa ilustração, apesar do sermão já estar feito há alguns dias, no dia de hoje, os delegados da Polícia Federal de Curitiba estão numa luta para saber qual ofício eles obedecem, porque cada hora chega um ofício. Solta o Lula, prende o Lula. Solta o Lula, prende o Lula. Pensa num dia ruim para você ser Polícia Federal em Curitiba, hoje. Você solta, você prende, você solta, você prende. Chegou o ofício, manda soltar. Chegou o ofício, manda prender. Chegou o ofício, manda soltar. Chegou outro ofício, manda prender. E todos eles no finalzinho, aquele negócio escrito, sob pena de desobediência. Aí fica lá o delegado, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não estou aqui falando nem bem e nem mal do Lula. Eu não avalio a sentença, eu não sou avaliador de sentença, eu não sou jurisconsulto, eu não sou um expert em direito penal, eu não sou um expert em direito processual penal, nem da Justiça Estadual, muito menos da Justiça Federal. Não estou aqui avaliando o desembargador A, o desembargador B, o juiz C. E não estou aqui avaliando se Lula é culpado, se Lula é inocente, se Lula é culpado, se Lula fez, se Lula não tem. Não me importa isso. O que me importa é saber de vocês o seguinte: tem gente na porta da cadeia, tem gente na porta do tribunal esperando ele sair ou não tem? Tem, porque ele, quer nós estejamos do lado dele, quer estejamos contra ele, nós sabemos que ele é uma figura nacional que representa um posicionamento político no país. É ou não é verdade? É. E as pessoas vão atrás para querer a libertação dele? Vão. Barrabás do mesmo jeito. Barrabás do mesmo jeito. E as pessoas começam a pedir pela libertação de Barrabás, como pedem hoje a libertação do Lula. Eu não sei se foi liberto, eu não sei se não foi. Quando eu preparei o sermão, isso nem estava em discussão, e hoje no dia que eu estou pregando está. E eu já estou mencionando isso claramente, porque às vezes se pensa, o pastor preparou uma mensagem agora às 6 e pouco da noite, para falar do Lula porque ele é a favor, ou então porque ele é contra. Nem sou a favor, nem sou contra, como dizia o Nietzsche, muito pelo contrário. Nem sou a favor, nem sou contra, muito pelo contrário. Não estou aqui para falar de política no púlpito. E muito menos de política criminal, aí eu não vou falar mesmo. Mas a multidão estava lá, queria que o seu herói nacional fosse solto. E então eles escolhem de fato Barrabás. Meus irmãos, Jesus morreu no lugar ou não morreu no lugar de Barrabás? Jesus morreu no lugar de Barrabás. Se tem uma pessoa que pode dizer que Jesus morreu por mim, é Barrabás. Ou não é verdade? Num certo sentido, Jesus morreu por Barrabás. Havia 3 cruzes. Jesus morreu por todos os 3? Não. Jesus morreu por um. Barrabás. Só que num outro sentido, e não no sentido físico, Jesus morreu por um outro que estava na cruz com ele. Porque se no sentido físico Jesus morreu por Barrabás, no sentido espiritual Jesus morreu por aquele que estava à sua direita ou à sua esquerda, que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus morreu no lugar de
certeza, no sentido físico, e Jesus morreu por um, com certeza, no sentido espiritual. Um pastor lá em Brasília dizia o seguinte: eu posso ter a certeza da salvação de duas pessoas, da minha e do ladrão da cruz, porque Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Posso ter dúvida da salvação desse homem? Não posso. Foi Jesus que garantiu. Foi Jesus quem garantiu. Jesus não morre por todas as pessoas, Jesus morre por algumas pessoas. Como eu posso saber se Jesus morreu por mim? A resposta está na aceitação ao sacrifício de Jesus. Jesus terá morrido por você se você aceitar Jesus no seu coração. Se você aceitar o convite do Evangelho e dizer: sim, Jesus, eu quero a bênção da salvação na minha vida. Essa bênção é oferecida de graça. Quanto que Barrabás pagou para Jesus morrer no lugar dele? Quanto que o ladrão da cruz ofereceu de serviço cristão para que Jesus tivesse morrido no lugar dele? Nada. Foi um oferecimento gratuito. Jesus morreu por você se você quiser receber Jesus. Se você não quiser receber Jesus, se você não quiser um compromisso com Jesus, saiba, Jesus não morreu por você. Porque Jesus não morreu por todos. Jesus morreu pelos crentes. Jesus morreu pela igreja. Por isso, quando alguém diz: pastor, presbiteriano vai para o céu, sabe o que eu respondo? Não. Presbiteriano vai para o céu. E os católicos vão? Também não. E os espíritas não vão para o céu. E os batistas também não vão. E os assembleianos também não vão. Quem vai para o céu são os crentes. Tem presbiteriano que não é crente. É presbiteriano, é membro de igreja, mas não é crente. Não tem compromisso com Jesus. Tem compromisso com a organização. Tem compromisso de ir ao culto uma vez por ano, duas. Ou quem sabe dominicalmente. O que nos faz sermos recebidos em Cristo é a nossa fé em Jesus. E isso, apenas na intimidade da sua alma, é que é possível dizer que você é crente ou não. Você crê que Jesus morreu por você? Você recebe Jesus no seu coração como seu Senhor, como seu Salvador? Então Jesus morreu por você, porque Jesus morreu por aqueles que creem nele. Leia João 17. Veja a oração de Jesus por aqueles que creram nele, que foram dados, e é por eles que Jesus entrega a sua vida. Você crê em Jesus, então você saiba, Jesus morreu por você. Mas se você não crê em Jesus, se você não quer compromisso com Jesus, a verdade é que Jesus não morreu por você. E você continua nos seus pecados. Por isso você precisa ter um compromisso com Jesus. Em último lugar, quero falar do inocente. O inocente é Jesus. Mas ele não é um inocente como os irmãos Naves, uns coitados, com perdão da expressão, que morreram por um crime que nem aconteceu. Jesus é alguém que entregou a sua vida de peito aberto, falando: ninguém toma a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Jesus entregou a sua vida por você, Jesus entregou a sua vida por mim, Jesus entregou a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos, para que o escrito da dívida do pecado que era contra nós pudesse ser rasgado e que nós pudéssemos ter vida eterna em sua presença. Jesus não foi um condenado, injustiçado como os irmãos Naves, embora o juiz condenou contra os fatos, condenou contra a sua própria consciência. Jesus entregou a sua vida e se permitiu morrer. E ele mesmo, quando Pilatos lhe pergunta: és tu o rei dos judeus? E é interessante que no original grego, aqui nós encontramos uma paráfrase: és tu, mas no original começa por tu és, porque não quer enfatizar o verbo ser, mas ele quer enfatizar o pronome tu, porque ele diz: tu és o rei dos judeus? Estás brincando, está amarrado. Tu és o rei dos judeus? E Jesus responde, numa das diversas formas de ler esta passagem, de interpretar este texto grego,
que Marcos escreveu, ele disse: é assim como dizes. Essa é a interpretação de quando dizemos tu dizes, é assim como dizes. Ele está dizendo: eu sou o rei dos judeus. Mas em outras passagens vai dizer: mas não pense que eu sou o rei no sentido que vocês pensam e que eles estão acusando. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é de eternidade em eternidade. Aos meus pés estão legiões e legiões de anjos. Se o meu reino fosse deste mundo, a coisa estaria totalmente diferente. Mas ele é o Rei dos Reis que se entrega pelo nosso pecado. Ele é inocente porque ele não cometeu pecado, mas ele entrega a sua vida como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expressão tira o pecado do mundo precisa ser interpretado à luz de Mateus capítulo 1, que diz que Jesus recebeu o nome de Jesus porque ele salvaria do pecado do seu povo. E quando a expressão aparece do mundo, quer dizer que não é apenas o judeu, não é apenas o israelita que é salvo, mas todo o mundo, o cosmo é restaurado, ele é ressignificado, ele é abençoado, porque Israel foi estabelecida para ser luz das nações, como uma vitrine, para que todo mundo pudesse não ver o próprio Israel, mas ver o próprio Deus. E embora a morte de Cristo resolve o problema dos judeus, que queriam um pretexto para se livrar de Jesus, porque Jesus estava atrapalhando o negócio no templo, o negócio lucrativo. As multidões queriam ver o seu herói fanático livre, eles conseguiram. Jesus trocou de posição com Barrabás. E também Pilatos queria se livrar de um tumulto que possivelmente aconteceria se não livrasse Jesus, ou melhor, se não livrasse Barrabás. E ele conseguiu tudo isso com a morte de Jesus. Mas não foram eles que conseguiram o maior presente, fomos nós. Fomos nós. Se Pilatos se livrou de uma encrenca, se a multidão conseguiu a libertação de seu herói nacional, ou se os judeus conseguiram se livrar de seu oponente, de seu adversário, o povo de Deus conseguiu libertação e salvação na morte e na condenação de Jesus. Meus irmãos, o amor sacrificial de Jesus não é como a injustiça cometida contra os irmãos Naves. Enquanto a história dos irmãos Naves nos enche de repulsa, nos enche de um sentimento de injustiça, a história de Jesus é uma história de amor, do Cristo que se entrega pelo seu pecado e pelo meu pecado. O que você fará em relação a isso? Você crerá no Cristo que entrega a sua vida por você? Você assumirá um compromisso sério com Jesus? Lembre-se que esse evangelho foi escrito para os romanos, e esses romanos deveriam estar preparados para, assim como Jesus sofreu por eles também sofrerem por Jesus. Você está preparado para sofrer por Jesus? Ou qualquer coisa te tira da comunhão com Cristo? Ah, pastor, eu vi uma coisa errada na igreja. Você viu uma coisa errada na igreja, irmão? Vi. Você está precisando de óculos. Porque se você abrisse um pouco melhor e enxergasse um pouco mais, você encontraria muita coisa errada na igreja, não é uma. Por quê? Porque como você, nós somos todos falhos. Tem hora que a gente acorda com o pé esquerdo, com o direito também, pastor? É, com os dois, eu não sei que haja algum problema nisso. Mas no sentido de que você acorda de mau humor. Pastor também acorda de mau humor? Acorda. Aí o irmão já liga, às vezes o pastor dá aqui uma patada, um coice. Aí depois tem que pedir perdão, porque um coice dá. O irmão está do outro lado, dá uma resposta ruim? Dá. Tem irmão que nos xinga ao invés de dizer que nos ama? Tem. Tem irmão que não tem sabedoria para falar? Tem. Tem irmão que faz intriga por qualquer coisa? Tem. E na igreja presbiteriana? Tem também. E tem irmão que murmura? Tem. E tem irmão que reclama? Tem. E tem irmão que arranja briga? Tem. Tem tudo isso na nossa igreja e qualquer outra. Em qualquer outra. Tem irmão que cuida da vida do outro? Tem. Principalmente esse que deixa de ir na igreja por causa do outro. Está cuidando da vida do outro. Porque o outro sempre tem defeito, menos nós. Não é verdade?
isso. Mas se isso é suficiente para te afastar de Jesus, eu lhe pergunto se você realmente compreendeu que Jesus entregou sua vida por você. Se isso não lhe sensibilizar, se isso não lhe tocar no coração, se qualquer coisa da igreja te afasta de Jesus, eu te pergunto se a sua ligação com Jesus é forte o suficiente, ou se não é. Qualquer coisa me afasta da igreja. Tem gente que fala, desviei, vou para o bar. Como é que a pessoa desvia e vai para o bar no mesmo dia? Devia estar morrendo de vontade, não devia? Devia. Meus irmãos, Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos estar dispostos a dar a nossa vida por Ele, não apenas a morrer por Ele, mas principalmente a viver por Ele. O apóstolo Paulo diz que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que eu sei o que Jesus fez por mim, eu estou disposto a fazer o mesmo por Ele e a viver por Ele. Não se afaste de Cristo pelos problemas que você vê na igreja. Não se afaste de Cristo pelos problemas que você tem no seu casamento. Não se afaste de Cristo por causa do problema que você tem com seus pais. Não se afaste de Cristo por causa do problema que você tem com o pastor, com o presbítero, ou seja lá com quem for. Cristo jamais te decepcionará. As pessoas te decepcionam, Jesus não. Você acha que eu vou te decepcionar alguma vez na vida? Pode confiar que essa é uma boa de uma oportunidade. É uma opção bem presente. Que eu vou te decepcionar, com certeza. Que você vai me decepcionar, outra certeza que eu tenho muita. Porque nós não podemos criar expectativas irreais à luz da nossa própria natureza. Nós falhamos conosco mesmo. Se tem uma pessoa que a gente não podia falhar nunca, é com a gente própria. Mas a gente falha. A gente é falha. Mas Cristo não falha. O seu compromisso tem que ser com Jesus. Essa história, meus irmãos, não está aqui em Marcos à toa. Ela vem te ensinar sobre a graça e a salvação, e sobre o compromisso que você deve ter com Jesus. Essa é uma mensagem para você que ainda não recebeu Jesus no seu coração com fé, a tomar uma decisão para si próprio e não deixar essa decisão na mão dos outros, como Pilatos fez. Creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Jesus e diga: Senhor, eu recebo na minha vida com fé, eu recebo o seu sacrifício, eu recebo esse presente maravilhoso que é a salvação em Cristo Jesus. Mas se você é crente, assuma um compromisso para viver como crente, para ter testemunho de crente, para ter palavra de crente, para ter comportamento de crente. E não crie expectativas irreais do teu próximo, porque quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus, não fui eu não. Uma vez alguém perguntou: a sua igreja, Felipe? Eu não tenho igreja. Quem tem igreja é aquele que furou as suas mãos, é aquele que colocou a coroa, foi colocado nele a coroa de espinho em sua cabeça, aquele que aguentou açoites em suas costas. Ele tem uma igreja. Eu não tenho, mas eu tenho a honra de participar dela. Que Deus os abençoe, que possamos ter todos nós essa disposição e esse compromisso. Amém.